Porque no início dos anos 80, não existia rivalidade entre os dois estilos. Tá? Por quê? O próprio Rollins Gracie, ele praticava luta livre junto com o João Ricardo. Tá? Ele praticava luta livre lá. Quando eu treinava no Carson, de vez em quando eu via lá de manhã o pessoal que saía do Rollins só eram praticantes de luta livre, que eu próprio perguntei ao Carson: quem são esses caras sem kimono, né? Só com a calça de baixo de kimono. São o pessoal amigo do Rollins aí, pessoal da luta livre. Tá? Então, não existia essa rivalidade no princípio dos anos 80. O que aconteceu? O que aconteceu ali na Naja foi um problema pessoal entre um componente da família Gracie e um lutador da Naja, tá? Que era o Marinho. E o que aconteceu nessa época? A própria Naja não tinha como comprar esse barulho contra o pessoal do jiu-jitsu, que eles já eram uma multidão. Não podia existir o alto, e o pessoal onde eu treinava, da luta livre, meia dúzia. Não, o jiu-jitsu era o Brasil todo. Não, o taekwondo não tinha muito também, e as outras artes marciais também não eram... Você imagina, vamos dizer assim, quantas pessoas treinavam na Naja nessa época? Vamos dizer assim, que tem 20 atletas, tá? É só um exemplo. Você acha que 20 atletas seriam páreo para aquela multidão de pessoas que já era o jiu-jitsu na época? Pensa bem. Tá? E o que a luta livre tinha a ver com isso? Não existia luta livre na Naja. A luta livre não tinha nada a ver com aquele problema de 1982. Então como é que existiu a guerra entre a luta livre e o jiu-jitsu? Tá? Você pega o desafio de 1984, o Rua já estava começando a fazer luta livre. Tá? O próprio Ruas falou que quando ia treinar na luta livre era meia dúzia de pessoas. E outra coisa, não eram guerreiros, não eram lutadores, eram profissionais liberais, entendeu? Halterofilistas, pessoas que trabalhavam ali na estiva, no porto, pessoas que não tinham nada a ver com briga de rua, nada disso. Entendeu? A luta livre nessa época não era nada frente ao tamanho do exército, a proporção do exército do jiu-jitsu, que era gigantesco. Entende? Aquele desafio de 1984 não teve nada a ver com o jiu-jitsu, com a luta livre. Nada, absolutamente nada. O Marco Ruas foi defender a bandeira dele. Tá? Ali foi uma vingança da coisa da Naja, como eu expliquei para vocês, que ia resultar no massacre, graças ao Flávio Molina não resultou no desafio, graças a Deus, né? E a luta livre não teve nada a ver com o desafio de 1984. O Eugênio Tadeu estava começando a treinar chão nessa época. O Marco Ruas era no máximo um azul bom, tá? E o Flávio Molina não sabia absolutamente nada de chão, leigo, tá? E o que aconteceu? A partir daí, teve uma avalanche de lutadores ali da Rua Bambina, que começaram a fazer luta livre. Tá? Inclusive o próprio Molina começou a fazer luta livre, o Eugênio entrou de vez na luta livre. Tá? E aí a luta livre começou a crescer dentro da Rua Bambina, mas ainda era componentes muito pequenos, a ponto de você falar assim, agora a gente já tem um exército de lutadores de luta livre para confrontar o jiu-jitsu. Tá? Outra coisa que as pessoas não conseguem entender, não tinha como. A Budokan não entrou nesse barulho. Tá? Ninguém da Budokan, ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém do JOP entrou nesse barulho também. Tá? O pessoal da Budokan treinava, grande parte deles treinava com Rollins Gracie. Tá? E alguns também lá da Santa Luzia,
que faziam luta olímpica também treinavam com Royce Gracie. Então não existia esse tipo de picuinha, de modalidade. Tá? Então isso foi vendido para a mídia, a partir daquele desafio de 91. Tá? Aí começou a aparecer nas propagandas da Globo, a jiu-jitsu contra a luta livre, jiu-jitsu contra a luta livre. O Valide foi na televisão desafiar qualquer lutador de qualquer modalidade para lutar com ele. Qualquer lutador. Ele não desafiou especificamente a luta livre. Ele desafiou qualquer lutador de qualquer modalidade. E então Eugênio Tadeu aceitou o desafio. Foi quando ocorreu a invasão da Copa Nastra, porque o pessoal da luta livre quis pagar com a mesma moeda a invasão que teve lá no Boqueirão, porque o Hugo Duarte tinha aceitado de lutar contra o Rickson Gracie. Tá? Então, como o Rickson Gracie estava prestes a viajar para os Estados Unidos, ele já quis resolver aquele problema ali, entendeu? Por isso que deu aquela briga com o Hugo na praia. Então, esse desafio do Valide, que Eugênio aceitou, que resultou no desafio de 1991. Então eles venderam como guerra de modalidade. Mas imagina, o Rickson não desafiou a luta livre em específico, o Valide não desafiou a luta livre em específico. E fiz um desafio para quem quisesse lutar. Que o jiu-jitsu era a melhor luta, a mais completa, que eram os desafios, né? E uma coisa interessante que pouca gente fala. Faziam 7 anos que não tinham Vale Tudo no Brasil. O Valide era um mau barqueteiro, né, cara? Que ele incendiava, né, cara? Através do Cássio, né? O Cássio dava força pra ele, né? Ele incendiava. E ele foi pro jornal, desafiou qualquer um, não sei o que, de todo mundo da luta. Fiz uma reunião, falei assim, olha só, nós vamos pra guerra, tá? O evento vai começar às 19 horas no Tijuca. Tijuca tem clube, né, Marcelo? Foi mais Tijuca, né? Tijuca, né? E nós, 2 horas da tarde na Bambina, nós reunimos 100 carros. 100 carros na Bambina, tá? E saiu a tropa. 2 Iberatrões saímos pro Tijuca, com todo mundo, devia ter uns 200 a 300 atletas nossos, né? Mas dispostos, né? Onde eu treinava da luta livre, meia dúzia. Não, o jiu-jitsu era o Brasil todo. Não, o taekwondo não tinha muito também. E as outras artes marciais também não eram... Ninguém botou a mão em ninguém, foi super honesto. Eu sou agradecido até hoje também, né? Porque eles podiam ter trucidado a gente. Eram quase 100 contra 8, 10. Dentro da academia eles poderiam ter passado o carro na gente, mas não, foram sujeito homem.